Oi, pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. A arte de Kenji Mizoguchi. Os diretores japoneses Kenji Mizoguchi e Mikio Naruse foram grandes feministas do cinema japonês do século XX. Feminismo, nesse caso, deve ser entendido como uma valorização da mulher e uma denúncia de sua opressão. O conceito ocidental de feminismo não pode ser aplicado aqui em sua plena acepção de atuação política, pois os países asiáticos tradicionalmente não são democráticos em termos da estrutura de suas sociedades. Mizoguchi denunciou a opressão e manipulação da mulher na sociedade japonesa, principalmente o problema da prostituição. Nos seus filmes, a mulher é corajosa em enfrentar a opressão do homem e de outras mulheres, condicionadas pela sociedade patriarcal. Por outro lado, o homem geralmente é o covarde opressor. Para Mizoguchi, a mulher assume várias vezes o papel mais parecido ao de um bodhisattva budista, ou seja, aquele que se sacrifica. No caso da mulher, se sacrificando pelo homem, como no filme O Getsu Monogatari, de 1953. Em outras obras, como Wagakoi wa Moenu, de 1949, a mulher assume o papel não tradicionalmente japonês de ativa e conscientemente opor-se à dominação machista. Nos dois casos, Mizoguchi faz uma análise de como a sociedade patriarcal condena a mulher a um papel extremamente inferior. Os filmes de época de Mizoguchi usam amplamente a arte tradicional da classe dominante para criticar o patriarcalismo, sendo filmes de uma beleza pictórica impressionante. Filmes como o belíssimo Sancho Dayu, de 1954, podem ser interpretados como filmes anarquistas que conclamam o povo japonês a combater a estrutura patriarcal de sua sociedade. Isso é enfatizado, por exemplo, em Sancho Dayu, pelo personagem Zukio, que consegue subir socialmente e se vinga do opressor Sancho que destruiu sua família. Mas ele abdica, depois de derrotar Sancho, ele abdica do poder, como que reconhecendo que a política corrompe. Os filmes de Mizoguchi foram às vezes criticados por serem maniqueístas, mas no filme Sancho, por exemplo, mesmo os membros da opressão patriarcal não se conformam a um simples maniqueísmo, pois o pai de Zukio rompeu com a opressão dos senhores feudais e acabou sendo exilado por isso. Numa de suas cenas inesquecíveis, ele diz ao filho, abre aspas, um homem sem misericórdia é como um animal, fecha aspas. Mizoguchi é, assim, a consciência do Japão que transcende a obediência ao sistema social, apesar de existir nele. Seus filmes combinam técnica precisa com intensa emoção. De fato, paixão, sacrifício, transcendência são os temas do feminismo de seus filmes. Para falar da técnica de Mizoguchi, temos que falar em ambientação. Mizoguchi alternava filmes sobre o passado feudal com filmes contemporâneos. Principalmente nos filmes de época, ele foi o poeta dos detalhes luminosos, produzindo um efeito de transcendência. Já se disse que o cinema japonês se baseia mais na ambientação que na personalidade dos personagens. Isso é um exagero, mas poucos diretores souberam explorar a plasticidade do cenário como Mizoguchi. Ele era um pintor de filmes. Suas composições diagonais refletem a aversão à assimetria
que é característica da arte japonesa. A densidade plástica e dramática de seus filmes inclui uma clara relação entre os personagens e o mundo natural, que muitas vezes é lírico em cenas líricas e desolado em cenas de violência. Por outro lado, a técnica mizogushiana de tomadas longas em muitos de seus filmes faz o espectador acompanhar a sequência como que observando as cenas em uma pintura japonesa num rolo que o observador desenrola. O resultado é a aproximação psicológica do espectador com a cena percorrida pelos seus olhos. Esse engajamento do espectador promovido pelo movimento de câmera e o posicionamento e movimento dos atores é um dos destaques da arte de Mizoguchi, principalmente a partir da década de 30. Tal movimentação e posicionamento aparece mesmo em filmes nos quais o movimento da câmera é menos dominante e os cortes são menos frequentes. De fato, o movimento de câmera de Mizoguchi adquire nos seus filmes um sentido personalíssimo de exploração do espaço incomum no cinema. Por exemplo, no seu épico Genroku Shujingura, em 2 partes, lançadas respectivamente em 1941 e 1942, a câmera segue uma espécie de lógica. Na história, o mestre samurai Asano ataca um senhor que o ofende na corte. Por ataques na corte serem proibidos, Asano é condenado à morte. Na cena em que Asano se suicida, a câmera parece tentar ganhar acesso a um espaço ritualmente restrito, como que simpatizando com Asano, mas sem alcançá-lo. E ao contrário do que geralmente ocorre nos filmes japoneses abordando samurais, ao invés de testemunharmos o suicídio honroso de um samurai, a câmera nos apresenta o suicídio de uma mulher, revertendo a prioridade feudal dos personagens. Já a biografia do artista Utamaru, no filme Utamaru ou Meguro Gonin no Oma, de 1946, é, na realidade, uma apresentação da problemática da arte no século XX, abordando temas como o instinto emotivo do artista, a censura do Estado e até mesmo a mortalidade da arte, na cena em que uma geisha é assassinada, condenando assim a tatuagem que Utamaru fez nas costas dela a desaparecer. O grande cinematógrafo Kazuo Miyagawa, que participou em vários de seus filmes, contribuiu para a gramática de Mizoguchi, como na cena de Ugetsu Monogatari, aonde a câmera se move a partir da imagem dos amantes se banhando para um jardim aonde eles dialogam. Na belíssima fotografia, a sequência que dissolve uma imagem na imagem seguinte é, sem dúvida, uma das mais perfeitas da história do cinema. Aliás, Ugetsu Monogatari é um dos mais lindos filmes da história do cinema. Mizoguchi foi criticado por alguns pelo final conformista e pelo estilo esteticista do filme. Mas o final não implica o reconhecimento, ou melhor, perdão, implica sim o reconhecimento de que raramente os oprimidos têm opções. E Mizoguchi não esteticiza, por exemplo, a violência, mantendo sua câmera geralmente afastada da ação. A beleza poética dos detalhes luminosos nos filmes de época de Mizoguchi, que lidam principalmente com o passado feudal, são mais relacionadas à excelência de um pintor como Vermeer, que a um recurso meramente chamativo hollywoodiano. As composições de Mizoguchi criam cenas inesquecíveis, como a cena das irmãs de Gion lamentando o destino da mulher na sociedade, que vemos na foto, ou a cena do personagem principal curvando-se diante da multidão em outro filme de Mizoguchi.
São cenas que ficam na nossa memória, baseadas em composições irretocáveis. O movimento de câmera afastado e com poucos cortes nos faz penetrar nessas cenas no notável processo de identificação. Assim que, personificando a consciência japonesa contra a opressão, Mizoguchi foi, acima de tudo, um dos maiores diretores da história do cinema, que criou cenas de uma beleza inesquecível. Eu espero que tenham gostado. O link para os livros sobre arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.